Olá pessoal, meu nome é Leonardo Leite, aqui é o Além da Tecnologia, e hoje eu vou falar sobre um hackathon que eu participei no início de novembro agora, que foi o hackathon da Academia Lendária, que é esse canal no YouTube aqui que eu coloquei. E esse hackathon aqui, eu me inscrevi nele no meio do ano, porque eu tava fazendo um passeio ali no Parque Sapiens, que é um lugar que tem aqui em Floripa, e eu vi que tava tendo um hackathon, que o pessoal tava engajado ali construindo soluções para poder resolver problemas e tal. E era um hackathon focado na parte de AI, que é algo que eu tenho bastante interesse, tanto que eu tô construindo uma solução com IA também. E aí eu me pesquisei um pouco sobre, vi esse canal no YouTube, vi o conteúdo que eles estavam fazendo. Eu percebi que eu já tinha assistido alguns conteúdos deles, já tinha consumido algumas coisas. E resolvi me inscrever para a próxima edição do hackathon que iria acontecer. Isso aconteceu no meio do ano, me inscrevi para essa edição que aconteceu agora no início de novembro. E participei dela. E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui agora, o que eu achei, como é que foi e como foi estruturado esse hackathon. E alguns pontos importantes aqui é que eu não comprei nenhum curso deles, não faço parte da Academia Lendária, o meu interesse aqui foi apenas dentro do hackathon. Por que eu estou dizendo isso? Eu não estou inserido dentro da comunidade deles, dentro do contexto deles. Então a minha experiência pode ser muito diferente de pessoas que já estejam inseridas dentro do contexto da Academia Lendária, de que participam e tal, é uma opinião inclusive diferente da minha, que foi um pouco não muito boa assim em relação ao overview geral, que é exatamente o que eu vou falar aqui sobre. Beleza? Então assim, a Academia Lendária que construiu um hackathon onde eu me inscrevi e participar, que era um hackathon para poder construir soluções utilizando AI. Bom, e assim, vou começar aqui com a parte da organização geral do evento. O evento aconteceu no SC Square, se não me engano, ali na SC 401, aqui em Florianópolis mesmo. E o lugar, a estrutura do lugar que eles escolheram foi bem interessante, um lugar bem robusto, assim, com um palco ali legal para poder ter todas as informações que eles tinham que passar, com telas, com tudo organizado certinho. Tinha lugar até para ter massagem, tinha uma sala de descompressão, assim, para o pessoal conseguir desestressar um pouquinho e voltar para o hackathon. Porque no contexto de um hackathon, né, você fica ali 24 horas inserido dentro daquele ambiente para poder construir uma solução. No caso, não era 24 horas, né? Eram de sexta à noite até domingo à noite direto. Então, se você quisesse virar ali de sexta para sábado e de sábado a domingo, você poderia. Então, assim, ter toda uma estrutura em volta ali é bem importante. Não só com essa parte de sala de descompressão e massagem, mas também com internet, com cabeamento, com água, com lugares para poder comer e tal. E isso aí eles acertaram bastante. Foi um lugar bem legal. A organização do evento, então, foi bem positiva e o suporte da equipe também foi muito boa. O pessoal da Academia Lendária estava lá, dando todo o suporte que era necessário durante todo o evento. Mesmo durante as madrugadas que o pessoal estava lá, tinha gente para poder dar suporte, a gente poder tirar dúvida e responder. Então, isso aí eles mandaram muito bem. E aí, em relação ainda à organização, a distribuição de grupos foram basicamente grupos de 3 pessoas, com habilidades complementares. Então, eu era uma pessoa mais técnica, fiz grupo com uma pessoa mais de marketing e outra de negócio. Basicamente isso. E a gente também tinha um sistema que controlava todo o hackathon, que eu vou falar bastante desse sistema aí, que ele é um pouco polêmico e deixou a desejar em alguns pontos ao meu ponto de vista. Ele foi um hackathon foi um sistema feito em um hackathon para o hackathon. E um sistema feito muito utilizando AI. Tanto que no início eles estavam implementando soluções enquanto apresentavam o sistema pra gente, né? Olha, pessoal, vou implementar aqui um sistema de feedback. Aí ia lá no cloud e implemente o sistema de feedback no sistema do hackathon. E ele ia lá, aparecia na tela e mostrava pras pessoas, né? É bem interessante mostrar esse tipo de coisa, mas a gente sabe que sistemas feitos com AI precisam de um certo polimento para poder chegar num nível de produção, né? E aí uma das falhas logo no início ali desse sistema era a parte de grupos, porque apesar de ter essa distribuição de grupos, e que não é nada muito complexo, no início a gente teve grupos ali que tinham só apenas 2 pessoas, grupos ali que estavam com pessoas duplicadas em mais de um grupo, enfim, o que gerou algum tipo de problema. Não foi problema pra mim, meu grupo estava tudo certinho, mas eu vi que teve pessoas que tiveram dor de cabeça com isso. E assim, em relação ao funcionamento do hackathon, eu esperava que a gente tivesse um problema para resolver e que a gente pudesse construir ou propor uma solução, tanto em relação a aspectos técnicos quanto de negócio, para esse problema. E a gente era livre para poder usar qualquer ferramenta, e ferramenta de IA, no caso, para poder construir realmente uma solução ali para aquele problema que a gente tivesse que resolver. Porém, eu me frustrei um pouco em relação a isso, porque a gente não tinha um problema específico para resolver, e a gente basicamente construiu um clone de IA de uma pessoa em uma lista pré-determinada, ou seja, escolher uma personalidade do mundo, digamos assim, e fazer um clone dela, pesquisar os conteúdos da internet sobre aquela pessoa e modelar uma IA para ser aquela pessoa, digamos assim. E também a gente tinha que usar a ferramenta que eles disponibilizaram, a ferramenta proprietária deles. Então, no final, o hackathon era um grande de maneira bem resumida, né, era um grande treinamento em relação a essa plataforma que eles estavam construindo, divulgando, enfim, não sei como é que é
a origem dessa plataforma, mas a gente tinha que usar a plataforma deles. E em relação às entregas, a gente tinha que submeter cada uma das etapas dentro daquela plataforma criada. A avaliação de cada uma dessas entregas era feita por AI, não era feita pela equipe deles, então era uma coisa meio que não determinística. Se você submetesse o mesmo texto, a mesma submissão ali, mais de uma vez, você muito provavelmente iria ter duas notas diferentes. Inclusive, teve pessoas ali fazendo testes, enfim, conseguiram notas completamente diferentes enviando previsão do tempo, eu vou citar isso um pouco mais pra frente. E também a gente tinha 6 entregáveis, mas devido a uma confusão no final ali com as notas, apenas 5 foram entregues, né? E assim, aqui é um resumo das entregas, né? Fontes, DNA, artefatos, Q&A, prompt e chip. Essa última chip não chegou a ser concluída, porque eles meio que cancelaram a forma como estava sendo feito, como tinha sido pensado inicialmente, né? Acabou que foram apenas esses 5 entregas aqui. E cada uma dessas entregas era basicamente um texto para poder ser usado como base para o seu prompt final aqui, para poder construir o seu clone de AI, sabe? E cada uma desses textos aqui era avaliado por uma AI e dado uma avaliação. Meu grupo aqui conseguiu 100 em tudo e não passamos nem perto de ganhar, porque tem alguns pontos que eu vou falar ali sobre o sistema de avaliação que mudou durante o evento, né? Mas era basicamente isso. E o sistema de avaliação não muito determinístico era feito por AI, o sistema de entregas mudou no final, o último foi cancelado. Tá, e aqui falando um pouco sobre o sistema de avaliação. Inicialmente, era para poder ser, cada entrega era para ter uma avaliação e a equipe com maior pontuação ganhava. Porém, os 12 primeiros times conseguiram 100 em todas as categorias. Então aqui eu tenho até um print para poder mostrar isso, né? Cada número aqui é um time, né, com o seu clone, e aqui pode ser visto que até o 12º todo mundo conseguiu 100 em todas as 5 categorias, o que deu um empate em uma galera logo ali no início, né? E se você reparar até aqui embaixo, né, até o 15º, teve pessoas que conseguiram 100 pontos em 4 das 5 categorias, né? E aqui embaixo vai até alcançando gente ainda com 100 pontos ainda nas entregas. O que quebrou completamente o sistema de avaliação e não foi viável fazer aquela lógica de a equipe com maior pontuação ganhava, porque todo mundo começou a ter a pontuação máxima. E aí a avaliação mudou. Mudou para o quê? Em vez do nosso clone ser avaliado pelo sistema de avaliação deles, que foi quebrado, o nosso clone ia ser avaliado por as outras pessoas que estavam lá dentro. E aí, por exemplo, o meu time fez um clone, outras pessoas de outros times iriam avaliar esse clone em 3 critérios: fidelidade, utilidade e comercial. Não vou entrar muito a fundo em cada um desses 3 tópicos aqui não, mas o vencedor foi determinado basicamente por esses critérios aqui, pela uma votação geral entre as pessoas ali, para poder definir, né, o que elas achavam. Então, assim, mudou drasticamente o critério de avaliação deles e isso, para mim, é um ponto bem negativo. E assim, sobre esse ponto aqui, de ter tido um empate entre vários grupos, eu quero destacar uma falha de segurança que possivelmente foi explorada. Por que possivelmente foi explorada? Eu não era a única pessoa técnica dentro do evento, tinha várias outras pessoas com conhecimento técnico, e como era uma avaliação feita por AI e ela tinha um prompt ali com critérios pré-definidos, se você tivesse acesso a uma avaliação, uma entrega bem sucedida de outro time, você poderia simplesmente pegar a entrega desse outro time, comparar com a sua e modificar a sua para poder bater com os critérios. A gente não tinha acesso ao prompt, mas a gente conseguia, de certa forma, por essa falha de segurança, ter acesso à entrega de outros times. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, eu tirei um print para poder exemplificar isso aqui, que é na listagem aqui, né, dos times, a gente tinha aqui para cada um dos times tem a submissão. Então era uma falha de segurança até simples, né? Qualquer pessoa com conhecimento de analisar as requisições feitas aqui consegue vir aqui, pegar as submissões, pegar o ID de cada submissão e verificar aqui nas janelas aqui de entregas, né? Você pode substituir o ID da sua submissão pelo ID da submissão de outro time e ter acesso ao conteúdo submetido, que é o que está exatamente aqui na tela. Por isso, você pode simplesmente jogar o conteúdo submetido para outro time, numa IA, comparar com o seu e pedir para poder gerar o seu de acordo com aquele que tirou a nota máxima, né? Não falaram muito sobre isso durante o evento, mas pela quantidade de pessoas que conseguiu atingir 100 em tudo, eu suspeito que essa falha foi bastante explorada durante o evento, sabe? E assim, isso aqui é bem consequência de que foi um sistema feito com AI, meio que na correria ali pra entregar no evento, sabe? E assim, isso faz degradar bastante a qualidade do evento, né? Já tem os outros pontos ali em relação à estrutura do hackathon, que a gente, né, era mais aprender a utilizar a plataforma deles, de criar clone de AI, do que realmente criar uma solução, um problema ali. E ainda ter
vários problemas no sistema de avaliação deles e nos critérios aqui que foram feitos. Mas assim, agora partindo para a minha avaliação geral, isso aqui é basicamente a estrutura de como aconteceu. A organização do evento ela foi muito, muito bem feita, isso aqui tem que ser elogiado. As pessoas de suporte estavam lá, ajudavam realmente, o espaço que eles escolheram era um espaço legal, tinha uma estrutura decente. Mas ali eles deixaram a desejar, tanto na estrutura do hackathon, em que a gente não tinha efetivamente um problema para resolver, a gente tinha que basicamente uma solução e buscar um problema para ela. A gente teve problema no critério de avaliação, que foi quebrado durante o sistema e mudou completamente. E fora o próprio sistema utilizado no hackathon em si, que também deixou alguns pontos a desejar e fez com que a experiência também fosse bem degradada ali durante os 3 dias, né? A gente começou no sábado, foi até o domingo e várias mudanças e vários desses pontos aqui se destacaram. Mas assim, é isso. Como eu disse no início do vídeo, eu não participo da Academia Lendária, eu não faço parte da comunidade deles. Se você faz parte, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você participou desse hackathon, avalie aqui, diga o que você achou, se sua opinião bate com a minha, se não. E você que também não faz parte da Academia Lendária ou não conhece aqui, o que você acha? Você já cogitou participar do hackathon deles? Conhece o conteúdo deles? O que vocês acham? E muito obrigado por assistir até aqui, viu? Valeu, até mais!